Oportunidade oferecida por Ti, ó Deus, de estarmos em Tua casa, para que unidos e objetivados a apresentar a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração a Ti, em agradecimento a tudo quanto temos recebido da Tua parte. Pai bendito, abençoa os Teus filhos aqui presentes, os que estão, ó Deus, a caminho desta casa, trazendo-nos a Tua paz. Que possamos aqui receber de Ti o que carecemos, pois Tu és o Deus que conhece todas as coisas. Dai-nos a orientação e direção para que tudo quanto seja feito, seja conforme a Tua vontade. Amém, Jesus. Convido a amada igreja para juntos louvarmos a Jesus com o hino de nossa harpa cristã de número 107. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos adorar juntos. Amém? Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, firme na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quero convidar o presbítero Elielson para estar louvando a Jesus com o próximo hino de nossa harpa cristã de número 303. A paz do Senhor Jesus seja com todos os queridos irmãos, amém? Vamos louvar a Deus com o hino de número 303 da nossa harpa cristã. Precisamos de Jesus.
Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma, amor em verás, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Nós vamos continuar adorando a Jesus com o hino de nossa harpa cristã de número 388. Pastora Tânia, por favor. Glória a Deus. Que a doce paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Doce será cantar, anda só para a frente, deixa o teu pesar, canta nas noites tristes, canta no sol
cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do teu Salvador. Canta, convida o crente, Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo sem ti levanta, quando medroso estás, se confiando cantas, seu amor verás. Seja para sempre engrandecido o nome do Senhor. Convido a amada igreja para mais uma vez vos colocarem sobre os vossos pés. Quero estar convidando aqui para fazer a leitura oficial na noite de hoje. Presbítero Ginaldo. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 5. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Glórias a Deus. 1 João 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus é Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também, ama aquele que é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um, diz a palavra de Deus. Nós vamos fazer oração neste momento. Não chegou nenhum pedido de oração para nós, mas vamos fazer como Jó, vamos interceder pelos nossos amigos. Intercedendo por alguém, Deus pode mudar o teu cativeiro. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, Pai, é no nome do teu Filho amado que nós intercedemos neste momento por cada vida aqui presente. Te peço, papai querido, que o Senhor, segundo as tuas ricas misericórdias, visite cada irmão neste momento. Pai, tu sabes da necessidade de cada um. Tu sabes, meu Pai querido, da angústia, da aflição, da necessidade particular de cada um. E nós cremos que o Senhor, neste momento, há de visitar os teus filhos de uma forma especial, pois nós cremos no teu poder. Pai, é o nosso pedido neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Sente-se adorando a Jesus, pois Ele está na casa. Amém? Glória a Deus. As crianças louvando a Jesus. Amém?
Não vão louvar? Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Elas vão adorar a Jesus, amém? Glória a Deus. De quem já conhece Jesus, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só conhece Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Para sempre ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus nesta noite? Glória a Jesus. Se coloque de pé, por gentileza, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 24. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia há 12 anos, ou melhor, vamos começar no verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, seguiu uma grande multidão que o apertava, e certa mulher, que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos,
e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia-se: tão somente tocar na sua veste sararei. Logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém. Meus irmãos, podeis tomar o vosso assento, o conjunto vai ser um pouquinho depois. O Senhor me levou a esta palavra para ministrarmos nessa noite algo da parte do Senhor às nossas vidas. E é interessante porque aqui nós vemos um pouco da atuação do Senhor no que diz respeito às curas e aos milagres que o Senhor operava. A palavra do Senhor diz que uma grande multidão sempre seguia ao Senhor Jesus quando mesmo caminhava. E é interessante frisar porque dentro desta grande multidão, poucos recebiam um milagre da parte do Senhor, porque talvez o interesse do coração, talvez o desejo, o desígnio de cada coração, e o Senhor é aquele que sonda os corações, que sonda o nosso querer, que sonda aquilo que realmente estamos ali para fazer. Este que ali estava diante daquela multidão, olhava ao interior de cada um, e poucos eram alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Por quê? Porque o Senhor muito mais se importa por aquilo que nós estamos tendo dentro da nossa alma, aquilo que nós estamos almejando na nossa alma, do que simplesmente aquilo que aparentamos buscar. Vejam que quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada revela que o principal da sinagoga veio até a presença de Jesus. É interessante frisar porque a palavra de Deus deixa muito clara acerca de que aquele homem chamado Jairo era um homem muito influente. Ele era considerado um dos principais. Se ele era tido como um dos principais, nós entendemos que seria aquele que detém um certo destaque, que era aquele que era visto por todos, que é aquele que tinha uma posição elevada, que é aquele que todos esperavam algo a mais dele. Era aquele que ficava diante do templo, talvez, que trazia o sermão, talvez aquele que trazia o ensinamento, talvez aquele que tinha experiências maiores com o Senhor, mas era uma pessoa identificada por todos como alguém superior. E é interessante, porque se nós pararmos para entender um pouquinho da mente de Jairo, imagine só Jairo sendo um principal, sendo um maioral, sendo aquele a quem todos reconheciam pelas suas orações, ou pela sua aparência, ou pela forma com que ele se apresentava ao povo, tendo que ir até um homem chamado Jesus, um homem
que não era reconhecido por ninguém, um homem que a própria Escritura Sagrada diz que não tinha beleza nem formosura para o desejássemos, um homem que talvez não tinha formação, um homem que não tinha uma aparência como eles queriam ver. E Jairo, mesmo tendo todo o seu currículo, mesmo sendo o principal, tendo que recorrer a um homem que não tinha nada aparentemente para mostrar ao povo, mas que tinha tudo que poderia resolver a sua situação naquele momento. Talvez trazendo para um exemplo mais claro, Jairo naquele momento era o principal, mas Jesus era um acessório. Para o povo, para aqueles que ali ouviam, Jesus era apenas mais um. Jesus era apenas alguém que passava. Jesus era alguém que fez alguns milagres, que não era tão reconhecido assim, mas a multidão seguia ele. E Jairo, através de tudo aquilo que Jesus tinha feito, viu nele um poder que poderia curar a sua filha, ou poderia ressuscitar, ou poderia trazer à vida novamente a sua filha. Quando nós falamos de principal, irmãos, nós temos que entender que o principal normalmente é o primeiro que é visto, é o primeiro que é escolhido, é o que tem maiores qualidades, é o mais belo, é o mais formoso. É quando você chega em um ambiente e você vê algo que se destaca e muitos dizem: aquele é o principal de todos nós. Assim era Jairo diante daquele povo. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor Jesus, o Senhor nem sempre usa os principais para fazerem a sua obra. Nem sempre o Senhor usa os que têm currículo, o Senhor usa os que têm destaque, nem sempre o Senhor usa aqueles que têm maiores posições, mas o Senhor Jesus é especialista em usar aqueles que não são para confundir os que são, e usar aqueles que não têm nada para confundir aqueles que têm tudo, e usar aqueles que aparentemente não são nada para transformar em tudo o que Ele quer. Foi assim na vida de Davi. Se os irmãos bem relembrarem um pouquinho da história de Davi, quando Samuel chegou para ungir, para escolher um novo rei, diz a palavra do Senhor que quando ele chega na casa de Jessé, ele olha e encontra o mais belo, o mais formoso, aquele que se destacava entre os mancebos que ali estavam, entre os jovens que ali estavam, e no coração dele, ele pensou: é a este jovem o escolhido pelo Senhor. Porque é natural nós olharmos o destaque, é nós olharmos aquele que sobressai, é normal nós olharmos aquele que tem mais qualidades, mas o Senhor não trabalha da forma com que eu e você trabalha. O Senhor não trabalha como eu e você olha, o Senhor não vê como eu e você imagina. O Senhor tem o seu meio, o Senhor tem a sua forma, o Senhor tem o seu tempo, o Senhor tem o seu agir e o seu trabalhar. E mais interessante, porque a palavra de Deus diz que quando o Senhor trabalha, nada pode impedir o seu trabalhar. Nada impede o agir, nada impede o trabalhar, nada impede o Senhor de ajeitar todas as coisas conforme a sua vontade. Vejam que Davi foi escolhido entre os seus irmãos, mas foi aquele que menos aparentava ter as qualidades de um rei. Foi aquele que menos tinha a estatura de um rei, foi aquele que menos tinha um vocabulário de rei, mas diz a palavra do Senhor que ele agradava ao Senhor, que era segundo o seu coração. Aonde eu quero chegar, irmãos, para que vocês entendam um pouco nesta noite,
O Senhor Jesus nem sempre trabalha com a aparência da nossa vista. O Senhor não trabalha por vista, mas o Senhor trabalha por visão. E visão é diferente de vista. Vejam que Josué e Caleb, quando foram junto com os demais espias olhar a terra prometida, 10 espias olharam por vista, mas 2 tiveram uma visão daquilo que o Senhor queria. Talvez muitos olham para você apenas com a vista e diz: você não é capaz, você não tem condições, você não tem qualidades para esse emprego, você não tem vocabulário para isto, você não tem currículo para aquilo. Mas o Senhor é aquele que não vê por vista humana, mas o Senhor é aquele que vê por visão, e na visão do Senhor todas as coisas estão estabelecidas pela sua vontade. Estabeleceu todas as coisas o Senhor. Significa que todas as coisas foram postas no seu devido lugar. Significa que Deus formou o caminho, que Deus deu a direção, que Deus estabeleceu os postos. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor age, quando o Senhor estabelece, quando o Senhor dá a sua palavra, nada nem ninguém pode impedir a ação dele. Ninguém. E ela é muito clara em frisar isso, porque parece que nós nos esquecemos em algum momento da nossa vida, que quando Jesus estabelece algo, ninguém pode impedir. Quando Jesus determina algo, ninguém pode tirar. Quando Jesus promete algo, ninguém pode arrancar. Quando Jesus coloca algo, ninguém pode tirar. Parece que nos esquecemos. E quando o Senhor age, quando o Senhor faz, quando o Senhor coloca, muitas vezes ficamos com medo de alguém tirar, de alguém nos passar a perna, de alguém entrar na frente. Vejam, irmãos, nós não estamos lidando com um Deus morto ou com um Deus que não tem poder, mas nós estamos lidando com um Deus que criou os céus e a terra. Nós estamos falando de um Senhor que detém todo o poder sobre as suas mãos, que venceu a morte, está diante de nós, e sobre as suas mãos está todo o poder. Aleluia! Nós estamos falando deste Deus que tem poder para dar e tem poder para tirar, que tem poder para mover céus e terra. Nós estamos falando de um Deus que não é injusto, mas sabe aquilo que nós precisamos. Nós estamos falando de um Deus que não pensa como o ser humano pensa, mas o seu pensamento é muito além do que eu imagino, do que você imagina. É a própria palavra do Senhor Jesus que diz que aquilo que ainda não chegou no nosso coração, que ainda não imaginamos, que ainda não chegou, não desceu, é isso que o Senhor preparou para mim e para você. Significa dizer que Deus tem coisas extraordinárias preparadas para o seu povo. Precisamos estar no lugar certo, precisamos estar na vontade dEle, precisamos estar na direção que Ele quer que estejamos, porque senão somos mais um no meio da multidão, senão somos mais um entre uma multidão. E já imaginou como a multidão é desanimadora? Você já parou para pensar quando você chega num determinado lugar e quando você entra no recinto tem uma fila enorme? Só de você olhar aquela fila já começa a desanimar. Você já começa a se entristecer, vai demorar demais. Vai demorar demais. Olha quantas pessoas ainda tem na fila. Vejam, irmãos, isso é pensamento de quem está no meio da multidão. Mas quem tem fé para crer no milagre do Senhor Jesus, ele entra no meio daquela multidão como esta mulher entrou, tendo a certeza de que se apenas tocar no Senhor já seria curada. Uma multidão que apertava o Senhor Jesus e nada recebia, que espremia o Senhor e de nada saía, mas ela tocou. Ela venceu o desânimo,
ela venceu as barreiras. Imagine como aquela mulher estava fraca, anêmica, por conta da enfermidade que ela tinha, mas ela não desistiu no meio da multidão, e muitos desistem quando olham para a multidão. Desistem quando olham para a multidão. Ah, não, o Senhor, Ele está indo na casa do principal da sinagoga. Vejam, irmãos, mesmo que Jesus, escute, mesmo que Jesus estiver indo para agir na vida de alguém, isso não impede ele de, no meio do caminho, resolver o seu problema. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. Tem muitas pessoas que ficam preocupadas. Ah, mas o Senhor está indo na casa de fulano. Ah, o Senhor está agindo na vida de fulano e ainda não vai agir na minha vida. Não, mesmo que o Senhor esteja indo trabalhar na tua vida, não impede Ele de abençoar outras vidas que aqui estão, porque onde Jesus está, milagres acontecem. Mas vejam, irmãos, que, como eu iniciei falando, o principal normalmente é o que é visto primeiro, é que eu escolhi do primeiro, mas Jesus nem sempre usa o que é principal. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus quase sempre, Ele fez o improvável e aquilo que ninguém imaginava. O Senhor trabalhava nas impossibilidades. Vejam que Lucas capítulo de número 13, verso de número 30, diz assim: e eis que os derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. Você já deve ter ouvido o ditado popular que os últimos serão os primeiros. Pois não é um ditado popular apenas, é uma palavra bíblica. Nem sempre, é o que a Bíblia diz, nem sempre aqueles que estão lá na ponta da fila vão se receber primeiro, mas não, porque o Senhor nesta palavra está dizendo: eu olho a fila inteira, e os últimos normalmente serão os primeiros. Por quê? Porque Deus sonda o coração daqueles que ali estão. Não é por aparência, não é por vista, não é por altura, mas é segundo o coração de Deus. O que muitas vezes faz com que um receba e outro não, é como está o nosso coração. Como está o nosso coração? Será que nós chegamos na presença do Senhor achando que somos alguma coisa? Será que nós chegamos na presença de Jesus achando que merecemos alguma coisa? Não. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. O salmista Davi reconhecia tudo isso, mas ele sempre dizia: mas o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Cuida do meu assentar, do meu levantar. Ele esquadrinha, Ele conhece, Ele sabe da necessidade, Ele sabe que sou errante e pecador, e essa é uma das condições para o Senhor agir na nossa vida, é reconhecer que não somos nada, mas que Ele é tudo em nós. Tudo. Tem até um corinho bastante conhecido que ele diz assim: olha, Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. É dizendo: Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo. Senhor, eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo. Senhor, eu não tenho condições de fazer, mas o Senhor é aquele que pode fazer.
Senhor, o Senhor sabe que eu não posso, mas o Senhor pode. Então faça, Senhor, nessa noite, haja na minha vida, seja, Senhor, com todo o poder em mim. Sabe, irmãos, uma multidão seguia Jesus, mas só uma mulher dizia que Jesus era tudo o que ela precisava. Tudo o que ela precisava. Mas entendam que quando você começa a olhar a visão de Jairo conduzindo Jesus até a sua casa, você começa a olhar de longe, talvez a multidão olhava, lá segue o principal e atrás dele vem o acessório. Lá segue o maioral e atrás dele segue o Jesus de Nazaré, que não tinha currículo, que não tinha parecer nem formosura, só que o principal nada podia fazer, enquanto o acessório tinha tudo sobre as suas mãos. Tudo! Sabe, irmãos, às vezes esperamos naquele principal, naquele que tem aparência, naquele que talvez pode te ajudar, mas nada tem para te ajudar. Olhamos com o olhar carnal e esperamos do homem, mas nada pode o homem fazer por nós. Ele é o principal, mas ele não tem o poder sobre as suas mãos. Ele é o principal, mas ele não pôde curar a sua filha. Ele é o principal, é aquele que todos veem, mas ele nada pôde fazer. Nada pôde fazer. Quando nós falamos de principal, normalmente aquilo que é principal, ele se subsiste por si só. Ele não precisa de mais nada. Vejam que a xícara, por exemplo, é o principal e o pires é o acessório. Mas a xícara, ela vai continuar servindo café mesmo sem o pires. Mas o pires sem a xícara, nada pode fazer. Mas aqui é diferente. Aqui as coisas funcionam diferente. Por quê? Porque o principal nada podia fazer. E Jesus, que para eles era apenas um acessório, todas as coisas podiam fazer. Sabe, irmãos, quando eu começo a olhar essa visão, eu começo a entender porque muitos vão à igreja apenas para olhar o homem, apenas para ver o homem pregar. Ah, mas vai estar o pastorzão tal. Ah, mas vai estar fulano de tal. Ah, mas vai estar aquele pregador que pregou não sei aonde. Ele nada pode fazer por você, mas Jesus, esse sim, pode fazer grandes coisas. Grandes coisas. Começamos a inverter os valores. Começamos às vezes as coisas de maneira errada. Mas olha que interessante. Eclesiastes capítulo de número 9, versículo de número 11, diz assim, olha: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Vejam, irmãos, que o escritor ele está deixando muito claro que não é simplesmente a nossa condição humana que vai fazer com que nós recebamos algo do Senhor, que não é porque você tem a força que você vai vencer, que não é porque você é mais inteligente que você vai conquistar primeiro, que não é porque o seu currículo é vasto que você vai ter preferência. Por quê? Porque diante do sol, ou diante de Deus, todos temos o mesmo valor. Todos temos o mesmo valor. Mas sabe o que é que muitas vezes acontece? Que não é Deus que te desvaloriza, mas é você mesmo que tira o seu valor diante de Deus. Como é que eu tiro? Como é que eu destruo o meu valor diante de Deus? É quando eu não reconheço a ação do Senhor sobre a minha vida.
Você precisa entender muito bem isto, porque hoje nós vivemos dias de ingratidão. Ingratidão. Sabe, desde o momento que nós levantamos hoje pela manhã, desde o momento que você tomou o café da manhã, desde o momento que você foi trabalhar, desde o momento que você caminhou por esta cidade, você precisa ser grato a Deus, porque o Senhor te sustentou, o Senhor te guardou, o Senhor te livrou, o Senhor te sustentou, o Senhor te deu o pão de cada dia. Mas o que acontece é que parece que com os dias tudo passa a ser comum. É comum eu levantar até o dia que eu não levantar mais. É comum eu ter o café da manhã até o dia que não tiver mais. É comum nós termos uma boa saúde para trabalhar até o dia que eu não puder mais. Parece que só reconhecemos o que perdemos quando perdemos. Isso nos desvaloriza. Por quê? Porque o Senhor se agrada daquele que reconhece as suas benfeitorias sobre a sua vida. O Senhor se agrada daquele cristão que é grato a Deus por tudo que ele tem feito. Vejam que o apóstolo Paulo dizia: em tudo dai graças, em tudo dai graças. Ele está querendo dizer: dê graças pelas alegrias, dê graças pela vitória, dê graças pelo pão de cada dia, mas dê graça pelo choro, dê graça pela luta, dê graça por tudo que acontece na tua vida. Seja grato a Deus. Por quê? Porque tudo que nos acontece é ganho. Porque estávamos fadados à morte. A sentença de morte já nos era dada. A palavra do Senhor diz que a sentença já estava feita, mas o Senhor Jesus olhou e enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor veio a este mundo rasgar aquela sentença de morte, rasgar aquela condenação, e dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Então, por que não ser grato a Deus por tudo que Ele já fez? Por que não ser grato a Deus pelas suas vitórias? Por que não ser apenas um da multidão, ou não ser como aquela mulher que alcançou a misericórdia do Senhor? Por que não vir numa quinta-feira como esta e sair daqui abençoado e agraciado por Deus, porque tocou nas orlas do Senhor? Ou apenas seguir a multidão? Ou apenas ser como Jairo, parecer ter formosura, ser talvez o principal, mas não ter nada a oferecer. Não ter nada a oferecer. Vejam, irmãos, o principal normalmente tem as melhores condições de receber resultados positivos, mas não aconteceu naquele dia. Por quê? Porque todos viram que o principal ali nada podia fazer, mas o homem chamado Jesus podia ressuscitar aquela menina. Sabe, isso é interessante. Por quê? Porque as coisas não funcionam da forma com que eu e você pensamos, mas ela funciona de forma divergente deste entendimento. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Vejam, irmãos, que Deus olhou lá do céu para você, e quando todos olhavam dizendo: olha, lá vem aquela irmã fraquinha, lá vem aquela irmã que nada pode, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou, o Senhor te capacitou. Porque o Senhor não é aquele que busca homens extraordinários, mulheres extraordinárias, mas Deus busca aqueles que nada têm e entrega tudo o que Ele tem. O Senhor não pega pessoas que têm talentos de sobra, mas Deus entrega para aqueles que nada têm
talentos maravilhosos. Talentos maravilhosos. Vejam, irmãos, que a casa do Senhor, a igreja do Senhor, não é composta de grandes homens da sociedade, não. A igreja do Senhor é composta de homens e mulheres simples, que o Senhor escolheu um dia levantar a cada um destes. Já parou para imaginar no meio desta grande cidade, desta grande multidão, que Deus olhou para você? Deus olhou para você quando você nada merecia, quando você nada podia entregar a Ele, quando você nada podia fazer por Ele. Mas diz a palavra do Senhor que Ele olhou para mim e para você, e com um coração contrito nos amou. Nos amou, e não é qualquer amor, não é um amor carnal como eu e você temos, não é um amor que tem condições para amar, mas o Senhor Jesus nos amou com amor incondicional, mesmo quando nós erramos diante dEle, mesmo quando falhamos diante dEle, o amor do Senhor permanece eternamente para nós. Ele não desvia o seu amor, Ele não desvia o seu olhar. Quando o homem caiu, Ele não fugiu, Ele não foi embora, mas Ele retornou como sempre retornava. Mas quem é que fugiu? Diz a palavra do Senhor que o homem fugiu, o homem se escondeu, o homem se ausentou. E Deus vem como sempre veio todos os dias. Sabe, irmãos, isso é algo que nos comove, isso é algo que nos chama a atenção, porque você adorando o Senhor, Ele vai vir, você não adorando o Senhor, Ele vai continuar vindo, você se rendendo a Ele, Ele virá, mas mesmo você não se rendendo a Ele, vai continuar vindo, porque Ele é fiel. Ele é fiel em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Mesmo você falhando, Ele não te cansa, não se cansa de te perdoar. Ele não é como eu, como você, que qualquer coisinha, mas basta, não. As misericórdias do Senhor, elas se renovam. As misericórdias do Senhor, elas se renovam, e não deixe com que eu e você seja consumido pelo inimigo. Deus não escolhe eu pelo que sou, mas sim por aquilo que eu posso fazer para Ele. Entenda nessa noite, que Deus não escolheu eu ou você por aquilo que você é, por aquilo que você tem, mas Deus escolheu eu e você por aquilo que nós podemos ainda fazer por Ele. Ele não te capacitou simplesmente para te engrandecer ou te exaltar, mas Ele te capacitou para que você seja uma pessoa que possa agir em função dEle. Por isso que o apóstolo Paulo mesmo dizia que nele nada ele podia fazer, mas todas as coisas ele podia fazer em Jesus Cristo. Todas as coisas eram possíveis em Jesus Cristo, porque eu de si mesmo sou fraco, mas quando o Senhor está na nossa vida, tudo podemos fazer. Tudo podemos fazer. Deus age, irmãos, de dentro para fora. De dentro para fora. Ele não age de fora para dentro. Tem pessoas que pensam que o Senhor age de fora para dentro. Não. Deus, Ele age no nosso interior primeiro. Então, não adianta eu ter aparência, não adianta eu ter formosura, porque Deus já está sondando o coração de cada um que aqui está, e Ele sabe aonde é que devemos ser tratados. Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece as nossas falhas, Ele conhece a nossa pequenez, Ele sonda. O salmista diz que Ele esquadrinha.
Sabe o que é esquadrinhar? É você picar em quadradinhos, é você ver ponto por ponto. Ele é aquele que trabalha de dentro para fora, assim como somos um vaso de barro, aonde o Senhor coloca o teu azeite, o seu Espírito Santo sobre nós, e é de dentro para fora que vem o seu grande valor. É assim que o Senhor trabalha, é assim. Vejam que Jesus estava no meio da multidão. Vejam que o milagre aconteceu no meio da multidão. Não foi longe, não foi ao redor, mas foi no meio da multidão. Porque lá dentro, é no meio dessa multidão de pensamentos, é no meio dessa multidão de problemas, é no meio dessa multidão de coisas que muitas vezes nos enveredam, é que o Senhor começa a trabalhar. É quando todos não conseguem ver, é no momento que você fecha a porta e entra no teu quarto e começa a falar com o Senhor, é ali dentro que Ele começa a trabalhar. Quando Deus o cura, quando Deus opera um milagre na vida daquela mulher que perdeu seu marido, que tinha muitas dívidas, tinha coisas que assolavam ela, o Senhor disse através do profeta: olha, pega os vasos, entra dentro da tua casa, fecha a porta, porque é de dentro para fora que vai vir o milagre através da tua vida. É lá dentro. Tem pessoas que pensam que Deus vai fazer o milagre de fora para dentro, vai ter cartaz, vai ter barulho, vão ter propagandas, todos vão ver. Não, tem muitos hinos que dizem: olha, todos vão ver, o Senhor te exaltar. Não, porque o Senhor trabalha lá no íntimo, é lá dentro. Antes de aparecer qualquer coisa, a tua alma já foi curada, o teu interior está pronto para receber. Porque senão, para que o Senhor vai operar, se nós estamos mortos por dentro, se não somos gratos por dentro? Deus não procura pessoas extraordinárias, Deus distribui coisas extraordinárias. Já viu que, você já imaginou se o Senhor procurasse pessoas extraordinárias para o seu ofício, para o seu trabalho? Elas iam se engrandecer de si mesmas. Mas o congresso foi uma bênção porque eu sou extraordinário, eu sou um músico extraordinário. Mas a palavra foi uma bênção porque eu sou um pastor extraordinário. Não. Aqui, Deus está querendo de mim e de você, que nós venhamos cada vez mais diminuir, e que Ele cresça em nós. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que a minha carne seja esmagada, mas que o Espírito do Senhor prevaleça. Deus não trabalha para nós, mas Deus trabalha em nós. Vejam que o Senhor poderia muito bem ter chamado Moisés e diz: olha, Moisés, assiste um pouquinho do que eu vou fazer, e ter feito todas as coisas, e trabalhado, e tirado o povo, e matado o faraó, feito tudo. Mas não, Deus chama Moisés ao monte, e Deus começa a trabalhar em Moisés, trabalhar na vida dele, trabalhar nos erros dele, trabalhar nas dificuldades dele, porque é isso que Deus faz. Deus não trabalha para nós, mas Ele trabalha em nós, Ele nos prepara. Assim foi com Josué: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu vou te ajudar, eu vou fazer com que você chegue lá, mas esforça-te, Josué. Não pense que as coisas vão cair de mão beijada. Deus já está trabalhando em você, para que você alcance coisas maravilhosas. Deus só bate na porta que Ele escolheu para bater. Entenda esta frase: Deus só bate na porta que Ele escolheu para bater.
Porque tem pessoas que eu já ouvi pregar por aí que dizem: olha, Deus está batendo na porta e você está fechando a porta na cara do Senhor. Não, Deus sabe a porta que Ele tem que bater. Deus sabe a porta que Ele está lá batendo. Porque Ele conhece quem está lá do outro lado da porta. Ele sabe quem é que está esperando Ele. Ele sabe que você vai abrir a porta para Ele. Ele sabe que você precisa dEle. E não pense que Ele foi até você porque você é melhor do que alguém, não. Porque Ele sabe que você é mais necessitado. Sabe, irmãos, isto é maravilhoso. Mas o mais maravilhoso é entender que Deus não arromba portas. Deus espera o tempo certo. Porque Ele sabe, Ele conhece a criação. Foi Ele quem nos criou. Ele sabe da nossa dificuldade. Ele sabe do nosso tempo. Muitos querem para ontem, mas Deus olha e diz: calma, ainda não foi o tempo dela. Ainda não está pronto. Ainda está sendo moldado. É como aquele vaso de barro, às vezes precisa amassar novamente, às vezes o oleiro para, porque quando ele começa a amassar o barro, começa a tirar as impurezas, começa a doer, você começa a chorar, você começa a reclamar, porque o Senhor tem que ser comigo, porque dói tanto, e Ele para mais um pouquinho de tempo, porque Ele compreende a nossa alma e o nosso ser. Ele sabe a hora de agir, a hora de moldar, a hora de fazer. Ele conhece cada um de nós e Ele sabe os limites com que Ele tem que trabalhar com cada um de nós. O seu limite não é o meu limite, o meu limite não é o seu limite, mas Deus sabe o que cada um de nós suportamos. A própria palavra diz que Ele não coloca fardo sobre ninguém que não possa carregar. Então, Deus sabe o momento certo de agir, sabe as nossas limitações, e mais do que isso, sabe esperar o tempo certo. Deus sempre espera de você o que você jamais esperou que você pudesse. Talvez aqui está uma grande verdade. Deus sabe o teu potencial, mesmo você não conhecendo a si mesmo. Ele sabe o que você é capaz de fazer. Ele sabe o que você é capaz de alcançar. Ele sabe aonde você pode chegar, mesmo sem você ter esperança em si mesmo. Mesmo sem você crer em si mesmo. E mais do que isso, Deus criou você para contrariar as probabilidades. E é isso que Ele estava fazendo com Jairo. É isso que Ele estava agindo na vida de Jairo, enquanto Ele estava caminhando atrás de Jairo, e todos olhavam para Jairo como sendo o principal, e Jesus apenas mais alguém. Jesus estava dizendo para aquela multidão que olhava: o principal nem sempre tem condições de te ajudar, o principal nem sempre tem como fazer, mas eu vim contrariar aquilo que você imagina ser o certo e o correto. Eu vim contrariar as probabilidades, eu vim fazer o inesperado, eu vim fazer o alcançado inimaginável. É isso que o Senhor veio fazer, é isso que o Senhor veio agir. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: mas vai ser só mais uma quinta-feira como qualquer outra quinta-feira. E talvez você seja só mais um na multidão, mas talvez você hoje vai encontrar um Deus que muda as probabilidades, e não vai ser apenas mais uma quinta-feira, mas vai ser a quinta-feira que Deus vai mudar a tua história, vai ser a quinta-feira que Deus vai agir em você, vai ser a quinta-feira que Deus vai abrir a porta, vai ser a quinta-feira que Deus vai renovar os votos, vai ser a quinta-feira que Deus vai abrir a direção da tua vida. Basta você ter fé.
Basta você ter fé para crer nisso, ou ser apenas mais um no meio da multidão, ou parecer ser o principal. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que aquele que todos desprezavam, ele tinha todo o poder nas mãos, e é esse Jesus que está aqui nessa noite, eu creio. Se você crê assim, se coloque de pé neste momento. Diante de uma multidão, apenas uma mulher foi curada. Diante de um principal do sacerdócio, da sinagoga, o acessório fez o milagre. Deus mudou as probabilidades. Se você crê nessa noite que Deus pode agir nas probabilidades e mudar, em converter, em agir como você nunca imaginou, em fazer mesmo que você não entenda como, basta você crer que Ele pode. Eu te convido a vir aqui nessa noite à frente, porque nós vamos orar, e o Senhor vai curar, o Senhor vai restabelecer, o Senhor vai agir, o Senhor vai abrir aquela porta, o Senhor vai remover o impedimento, o Senhor vai transformar a situação, o Senhor vai agir de uma maneira que você nunca imaginou, porque este é o nosso Jesus. Enquanto todos olham para Ele como um ninguém, nós reconhecemos nele tudo, e todas as coisas são por Ele. Se você crê nisso, venha, porque nós vamos orar, e Deus vai agir nessa noite, em nome de Jesus. Pode vir. Pai querido, Deus eterno, neste momento, Senhor, nós suplicamos agora, meu Pai, que o Senhor esteja passeando entre o teu povo. Pai, aqui está a tua igreja, clamando, reunida, buscando algo de Ti. O Senhor sabe como é improvável, o Senhor sabe da dificuldade, o Senhor sabe como os teus filhos já têm clamado, têm buscado. Oh Senhor, como muitas vezes a desesperança bate. Pai, a multidão é grande, a multidão é grande, Senhor, mas o Senhor é aquele que visita cada coração. Então neste momento, Pai, visita o coração de cada um, visita a casa de cada um. Pai querido, toca naquilo que precisa ser tocado, trabalhe no interior daquele que precisa ser trabalhado, em nome de Jesus. Pai, haja de uma maneira toda especial. Senhor, muda os nossos olhos para podermos enxergar aquilo que o Senhor vê. Pai querido, abra os nossos olhos nessa noite para vermos a glória, para vermos a cura, para vermos o milagre, para vermos a restauração nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor passeie, que o Senhor distribua da tua cura, que o teu poder seja derramado, que a tua glória seja derramada, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, trabalhe de uma maneira especial nessa noite. É o que eu clamo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê nessa noite que chegou a vitória sobre a tua casa, levante as suas mãos e adore a Ele, exalte a Ele, porque Ele está aqui. Confie. Aleluia. Confio em Ti, oh glória. Creio que Tu és a cura. Creio que
Jesus, eu preciso de Ti. Diga nessa noite: Jesus, eu preciso de Ti. Oh, Pai, para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível, nada é impossível, Senhor. Nada é impossível, Senhor, creia. Nada é impossível a Ele. Pode ser hoje, pode ser neste momento, pode ser agora, porque nada é impossível para o Senhor. Ele pode mudar, Ele pode agir hoje. Oh, aleluia! creio que tu és a vida, creio que és tudo para mim. Tu és tudo, Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Sabe por quê? Jesus, eu preciso de ti. Quantos precisam de Jesus nessa noite? Então volte clamando e dizendo: Jesus, eu preciso de Ti. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Volto aqui ao pastor Jânio para fazer as apresentações. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Eu volto para casa com a minha vitória. Amém? Glória a Jesus. Eu quero com muita satisfação, com muita alegria fazer as apresentações na noite de hoje. Nós queremos apresentar as congregações que estão conosco. É bem verdade que estamos um tanto desfalcados, dado ao evento último, né? Nós tivemos aí a nossa EBO. Nós queremos apresentar a congregação do bairro Gustavo Piscinini, representada pelo seu pastor, dirigente local, pastor Josias. Por favor, a congregação, que o Senhor vos abençoe copiosamente, nos sentimos honrados com vocês, amém? Glória a Deus. A congregação do Pinhal, temos alguém? Não temos ninguém do Pinhal. Queremos apresentar a congregação do bairro Amparo, representada pelo seu dirigente local, presbítero Elielson Prone, ei-lo ali, e a congregação que o acompanha, que o Senhor vos abençoe copiosamente, amém? Glória a Jesus. Queremos a congregação do Santa Eulália, temos alguém de Santa Eulália? Por favor. Pastor Rovilso foi submetido a uma cirurgia, está ausente temporariamente, mas nós temos alguns irmãos ali, que o Senhor te abençoe copiosamente, amém? Glória a Jesus. A congregação do Campos Elíseos, por favor. Nós recebemos a justificativa de alguns irmãos que estão trabalhando, outros justificaram sua ausência. Temos ali nossos obreiros valorosos, Heitor e o Ginaldo, amém? Que o Senhor vos abençoe copiosamente. Nós temos a honra de ministrar sobre a vida deles ali no Campos Elíseos, amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Está aniversariando nosso irmão Antoni Felipe Torquato, por favor. A igreja quer, amém? Glória a Jesus. Cadê o irmão Antoni Felipe? Ei-lo ali, amém? Que o Senhor te abençoe copiosamente. Glória a Jesus. Enquanto o círculo de oração adora Jesus, nós vamos adorar contribuindo na casa do Senhor. Não por constrangimento, mas com alegria, amém? Glória a Deus, nós amamos a obra do Senhor, por isso contribuímos. Louvado seja o nome do Senhor.
glória a Jesus. Meus irmãos, quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, os obreiros que estiveram conosco nessa noite. Também gostaria de avisar que no próximo sábado nós teremos nosso encontro de orquestra e coral aqui na nossa sede, a partir das 19 horas. Então toda a igreja está convidada a estar conosco, teremos várias orquestras, também ministração da palavra, é um culto completo, irmãos, mas com a participação especial das orquestras, trazendo louvor. E também no sábado, lá na congregação do Belinha, Ometo 1, nós teremos uma cruzada evangelística a partir também das 19 horas. Então, 18 horas, né? 18 horas a cruzada lá no Belinha, e às 19 aqui na nossa sede, aniversário da nossa Orquestra Maranata, e também um encontro de outras orquestras que estarão participando conosco. Venham, irmãos, participe conosco, será uma grande bênção do Senhor nas nossas vidas. Festa, né? A Vila Pisa, congregação da Vila Pisa e do Parque Hipólito, também vão estar em festa esse final de semana, deve ser festa aniversário do templo, círculo de oração, assim por diante, né? Pinhal também está em festa. Lá no Geada também, os irmãos já ouviram ali sobre a construção, os irmãos essa semana mudaram ali para a construção do templo ali na congregação do Geada, então todos estão convidados a também estarem ali na congregação do Geada, participando e conhecendo mais um templo que foi construído ali naquele bairro, tá certo? Deus abençoe os irmãos, retorno aqui a palavra ao nosso pastor. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos colocar-nos em pé para orarmos ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus, poderoso Pai, nós agradecemos, Senhor, por essas horas que aqui passamos na Tua presença, adorando-Te, bendizendo-Te e louvando. Sentimos a Tua presença entre nós, ouvimos a Tua voz, apresentamos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor. Agora, pois, meu Senhor, suplico a Ti que venhas acompanhar cada um dos Teus filhos na Tua santa e preciosa paz, guardando, protegendo na concha da Tua mão a cada um dos Teus servos. Ó Pai querido, livrando de todos os males, guardando nesses trânsitos, nessas ruas e nesses bairros, em todos os lugares. Nós confiamos no Teu poder, que nos guarda, que nos livra de todos os males. É o que Te pedimos, em nome de Cristo Jesus, agora e para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.